Boa noite, pessoal. Vamos retomando nossa sequência de estudos do livro de Daniel. No último estudo, a gente trabalhou o capítulo 8 do livro de Daniel, a maior das profecias bíblicas e a maior profecia do livro, que é a profecia relativa às 2.300 tardes e manhãs. E agora vamos chegando para a parte mais final do livro, que são os capítulos 9, 10 e 11, e depois a conclusão no 12. O capítulo 9 do livro de Daniel, ele tem como pano de fundo, como panorama, algo que acontece no capítulo 8 e que deixa Daniel bastante intrigado a ponto de ele ficar doente durante um tempo ou perder suas forças durante um tempo, e na sequência disso ele volta aos trabalhos na Casa Real, mas aquilo ainda fica martelando a sua memória com o que a visão representou, particularmente um pedaço da visão, que era o anúncio de que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. A gente guarda isso numa caixinha, não para o estudo de hoje, vamos ver isso no próximo estudo ainda. Hoje a gente vai se concentrar no capítulo 9, especificamente na mensagem do capítulo 9, naquilo que Daniel recebe como presente em função da sua insistente busca de compreensão da visão que ele havia tido e relatado no capítulo 8 do livro. Então, vamos ao capítulo 9, a leitura inicial do texto, e a partir dela a gente vai tecendo os comentários e relembrando essa história. Se alguém puder compartilhar a leitura, por favor. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Dá uma Senhor. paradinha aí, segura aí, a gente já continua. Não perde o Tá bom. texto, a gente já vai continuar. Vamos só para contextualizar, então. Daniel começa o seu processo com uma dúvida e uma pesquisa. O capítulo 9 de Daniel inicia exatamente com essa referência. Daniel, preocupado com algo, vai pesquisar. Qual é a preocupação de Daniel? A preocupação de Daniel é quando o cativeiro termina. Qual é a atenção de Daniel em relação a essa pergunta de quando o cativeiro termina? A atenção de Daniel está para as profecias que existiam no seu tempo, em particular uma profecia que apontava que o cativeiro deveria durar 70 anos. Quando Daniel recebe a notícia de que somente depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, Daniel não tem como evitar fazer conexão com a expressão santuário, com o santuário de Israel, e o fato de eles estarem cativos em Babilônia, dentro de uma profecia que dizia que o cativeiro duraria 70 anos. Por que Daniel fica doente? Por que Daniel fica tão preocupado com o que ele viu e com o que ele ouviu na visão do capítulo 8? A razão é que Daniel conecta os tempos e, sabendo que profecias dizem respeito a uma estrutura simbólica, onde os 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, equivaleriam a 2.300 anos, é natural que Daniel fique preocupado, principalmente porque o tema central é a purificação do santuário. A expectativa de Daniel é o retorno para Jerusalém, o fim do cativeiro e a restauração do santuário. E agora ele recebe uma notícia que literalmente lança um balde de água fria em todas as suas expectativas de que pudesse voltar para Jerusalém. Afinal de contas, 2.300 anos é muito mais tempo do que ele poderia imaginar viver. Em função disso, o que ele faz? O cativeiro está chegando perto do seu final. Se a gente olhar, essa visão do capítulo 9 começa com uma referência temporal. Primeiro ano do rei Dario. Ou seja,
já haviam corrido da visão anterior. Se a gente olhar lá, a visão anterior está no 3º ano de Belsazar, portanto, já haviam corrido aproximadamente 15 anos, quase 15 anos, entre uma visão e outra, entre o que está no capítulo 8 e o que está relatado no capítulo 9. O cativeiro já está chegando próximo do seu final, em função de que o reino babilônico já passou, nós já saímos de 539 para 538 e 37, quase 37, dentro do contexto do capítulo 9. O que significa que, se a gente olhar o cativeiro a partir de 605 para 539, 538, 537, a gente está ali no limiar da libertação do povo de Israel, se o cativeiro tivesse que durar 70 anos. O que significa que a preocupação de Daniel faz todo sentido. O cativeiro está no limiar e ele ainda não tem explicações a respeito daquela questão das 2.300 tardes e manhãs e da purificação do santuário. A única coisa que resta a Daniel é pesquisar, e ele pesquisa e revê as profecias para tentar entender se ele havia compreendido errado a questão dos 70 anos, ou se alguém havia passado errado essa profecia para ele. E quando ele pesquisa, ele descobre que, de fato, a profecia dizia respeito a 70 anos de cativeiro, e, portanto, o cativeiro estava chegando ao final. Uma vez que isso seja verdade, e que o cativeiro está ali no limiar de acabar, sobra agora uma coisa para Daniel fazer, que é interceder com Deus, para que Deus ou explique o que ele quis dizer no modelo, ou liberte o povo, como prometeu, porque pensar 2.300 anos ainda para frente e eles não serem libertos era algo que Daniel não conseguia conceber. Esse é o contexto, e por isso Daniel reage da forma que a gente vê nessa introdução. Ele se veste de pano de saco, cobre-se de cinza e passa a interceder com Deus pela libertação do povo de Babilônia. Então, vamos ver como é que Daniel procede a partir de então, nessa oração que se segue a partir do verso, acho que 3 ou 4. Pode continuar lá, Alice. Verso 4. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas sendo assim, não temos implorado, mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados
e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti porque não confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamadas pelo teu nome. A profecia das 70 semanas. Enquanto eu ainda falar... Paradinha aí, vamos dar uma pausa nesse momento. Olha que coisa interessante. A Lícia começou a orar aos exatos 20 e 18. E terminou a oração aos exatos 20 e 21. Ou seja, se a gente olhar o início da oração, quando virou 17 para 18, e o término da oração, na metade do 21, nós corremos com a oração aí 3 minutos e meio. Se eu considerar que, como ela está lendo a oração, isso é bem mais rápido do que uma oração falada e conversada com Deus, a gente pode dobrar esse tempo. Ou seja, Daniel está orando aí por aproximadamente 5, 6 minutos, talvez no máximo 6 minutos e meio. O que significa que é uma oração profunda, mas até aí curta, dentro do contexto do que a gente leu. Qual é a essência dessa oração? Se a gente reparar do início ao fim, Daniel está o tempo inteiro listando pecados que o povo comete, apresentando a condição deplorável do povo e suplicando que Deus, na sua misericórdia, perdoe o povo e cumpra uma promessa. Na segunda parte da oração, depois que ele faz toda essa intercessão, ele se volta para Deus e, em, obviamente, uma linguagem bastante polida, ele cobra a Deus que intervenha por sua própria honra, uma vez que a cidade de Deus está invadida, que os povos vizinhos zombam de Deus por causa disso, que o santuário de Deus está destruído, desolado, e que a cidade está devastada, e não só isso, o povo também está desolado. Apesar de vivo em Babilônia, desolado enquanto vassalos de Babilônia. E por conta disso, Daniel suplica a Deus que intervenha pela própria honra de Deus, já que Israel não tem honra, Israel vive em pecados, ele pede perdão pelos pecados de Israel e pede que Deus intervenha por causa de si mesmo, ainda que não possa fazê-lo por causa de Israel. E esse é o contexto da oração. Ou seja, o tempo inteiro Daniel está pedindo, está intercedendo, está suplicando que Deus liberte o povo. Obviamente a angústia de Daniel está chegando num limite que necessita de uma resposta, e Deus ouve Daniel. A segunda parte do capítulo 9 é a resposta de Deus à angústia de Daniel, que já dura quase 15 anos. E Deus agora resolve entrar em cena em função dessa oração e resolver a questão para Daniel. Então vamos ver como é que Deus reage a essa oração e o que a gente aprende disso. A profecia das 70 semanas. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Ok. Saiba. Aqui, já voltamos na visão. Vamos entender o que aconteceu com Daniel. Daniel está orando e, de repente, ele é
interrompido na oração, porque alguém chega perto dele, põe a mão no ombro e diz: pode parar, não precisa mais continuar orando, a resposta já está aqui e Deus quis assim, Deus quis que você soubesse a resposta da sua angústia. Ou seja, a interrupção de Daniel a interrupção do anjo para com a oração de Daniel, ela tem um direcionamento específico, que é a angústia de Daniel. A angústia de Daniel fica evidente na fala do anjo: eu vim para te fazer compreender a visão. Portanto, não há dúvida da conexão direta entre o capítulo 9 e aquilo que desde o capítulo 8, ou seja, 15 anos atrás, vem martelando a mente de Daniel para tentar compreender. Ele termina o capítulo 8 atestando isso, não havia quem explicasse ou entendesse a visão, e agora o anjo vem e vai explicar a visão. No pacote da angústia de Daniel tem duas coisas em tela. Uma delas o cativeiro, a outra delas a destruição de Jerusalém. A necessidade da restauração da cidade e o retorno para casa, a necessidade da liberdade do cativeiro para poder voltar para casa. Esses dois elementos estão no centro da preocupação de Daniel. O motivo da angústia é a visão das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. A resposta do anjo começa exatamente com a referência da angústia de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Portanto, as duas questões de angústia de Daniel estão na resposta do anjo. O cativeiro, o povo judeu preso em Babilônia, e a cidade, a restauração da cidade. Daí a expressão, sua santa cidade. Portanto, quando o anjo diz isso, Daniel imediatamente, obviamente, vai parar para prestar atenção, porque não só o fato do anjo ter vindo é uma questão importante, mas a frase é vital. Daqui a pouco a gente entra na questão da profecia, mas tem algo nesse texto que sempre me chama a atenção e eu faço questão de pontuar. Porque, para além da situação da profecia e da angústia de Daniel, tem algo peculiar nessa história que vale a gente olhar com atenção, que é a forma e a velocidade com que Deus responde, Daniel. Se a gente parar para lembrar, então, que a oração durou aí alguma coisa em torno de 6 a 6 minutos e meio até Daniel ser interrompido, se a gente considerar isso como referência para o período de oração de Daniel, o que de fato a gente tem dentro dessa visão que chama a atenção? Então, a primeira coisa que me chama a atenção nessa visão é o fato de que, se a gente olhar à luz do que representa o lugar onde Daniel está, então imagina que a gente viva por aqui, em algum cantinho desse espaço enorme chamado Via Láctea, ou a nossa galáxia. Em um cantinho dessa estrutura está a nossa casa, aqui quase caindo fora do centro para fora da espira. Aqui está o nosso sistema, a estrutura do sistema solar. Então imagina o seguinte, Daniel começa a sua oração, angustiado com algo que preocupa a Daniel há 15 anos. A angústia chegou no seu limite, Daniel começa a orar. Quando Daniel está orando, alguém recebe uma ordem, vai e explica para Daniel a visão. Esse que recebe a ordem sai de onde está, ou seja, sai do céu, do lugar onde vive com Deus. Lembra que o anjo Gabriel é aquele que substitui Lúcifer e, portanto, atua diretamente ao lado do trono de Deus como o mais alto anjo do posicionamento celeste. E é a esse anjo que Deus dá uma ordem, vai e explica para Daniel a visão. E ele sai e vai explicar. Avalia a cena. Daniel está aqui na Terra, o anjo está lá no céu. Imagina que o céu de Deus fosse em algum lugar dentro da nossa galáxia. E para não ficar muito longe, pensando na extensão da nossa galáxia, que tem aí alguma coisa em torno de 150 mil anos-luz, vamos pensar que o céu de Deus estivesse na parte mais brilhante da galáxia, no centro dela. Isso significa dizer que se o anjo tivesse recebido a ordem de Deus, quando Daniel começou a oração, e saído imediatamente, sem nenhum tipo de retardo, recebeu a ordem e já saiu.
significa que ele gastaria, para ir do centro da nossa galáxia até onde Daniel estava, 30 mil anos-luz. Ou seja, a velocidade da luz, esse anjo demoraria 30 mil anos para chegar. A oração durou 6 minutos e meio até Daniel ser interrompido, e sempre me chama a atenção que velocidade é essa, impressa por esse anjo, que saiu não do centro da nossa galáxia, saiu do céu, de um lugar absurdamente mais distante. E antes que Daniel concluísse a oração, esse anjo está lá do lado de Daniel dizendo: pode parar, eu estou aqui com a resposta. Você é muito amado de Deus e, portanto, Deus não quer que você continue nessa angústia e me mandou com a resposta do que você precisa saber para essa angústia terminar. Por que me chama a atenção essa história? Porque a velocidade com que Deus pode atender a nossa necessidade, desde que a nossa necessidade se alinhe com a vontade de Deus, é imediata. Não existe latência. Se considerarmos a estupidez da velocidade desse anjo para chegar ao lado de Daniel, não há nada na física que a gente consiga comparar para explicar de que jeito esse anjo chegou. Mas o fato é que, antes que Daniel concluísse a oração, se considerar todo o tempo de 6 minutos e meio, esse é o tempo para o anjo chegar ali. Ou seja, é literalmente instantâneo. Guardado isso como referência, a gente entende, então, o que significa na vida de Daniel o processo de comunhão com Deus e a forma como tanto Daniel e os seus amigos enxergavam a maneira como Deus atende a oração, a maneira como Deus responde à oração. Essa é a razão pela qual Daniel ousa se ajoelhar e suplicar. Porque ele entende que, se for da vontade de Deus, não há latência, não existe demora para a resposta. Se houver demora, é porque alguma coisa está diferente, desalinhada da vontade de Deus em relação ou ao pedido ou à visão da necessidade. Não há necessidade. A necessidade é real, mas o alinhamento de qual seja a solução para a necessidade é que, às vezes, não acontece. E por isso, toda oração deve concluir-se com: seja feita a tua vontade. Isso significa que a gente entende que, no contexto do pecado, com a nossa visão parcial, limitada que temos, nem sempre aquilo que nós achamos que é a solução para uma determinada necessidade é aquilo que, no plano geral, de quem está preocupado com a felicidade eterna do ser humano e não com a felicidade circunstancial. Quem está preocupado com a salvação eterna do ser humano e não com uma salvação ou um livramento circunstancial. Nesse contexto, a expressão de faça-se a tua vontade encerra a expectativa da oração. Tanto isso é verdade que o anjo não responde toda a oração de Daniel, só responde aquilo que, no contexto específico, era necessário para a angústia terminar, mas o restante da profecia vai ficar ainda em aberto para Daniel, no sentido de compreensão e significado. Bom, posto isso, uma vez que foi essa a referência de resposta, a resposta a Daniel começa com uma referência direta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua cidade. E dentro deste contexto, aparece uma lista de coisas que deveriam acontecer, ou seja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para, e aí vem a lista, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. É inegável o fato de que há uma relação bastante explícita entre essa explicação e a dúvida de Daniel em relação à visão anterior. A visão anterior apresentava uma questão de purificação do santuário. Os elementos listados aqui, todos eles têm a ver com a purificação do santuário e os seus efeitos. Cessar a transgressão, por fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Inclusive a expressão justiça que está aqui é exatamente a mesma referência que a gente encontra para a palavra purificação no capítulo anterior, é a mesma raiz.
Selar a visão e a profecia, um indicativo direto ao desenho da visão anterior, vamos ver isso com calma no nosso próximo estudo, e ungir o Santíssimo, a purificação do santuário e do Santo dos Santos, aparecendo no capítulo anterior, tem uma conexão direta com ungir o Santo dos Santos nesta visão. Ou seja, há uma correlação entre o que está sendo respondido aqui e o que estava na outra visão. Ainda que essa correlação não seja completa e não seja uma correlação direta ao tema da visão anterior, aos termos que estavam na visão, para esses termos existe uma correlação direta, ou seja, para que Daniel não tenha dúvida de que o anjo veio resolver a angústia de Daniel em relação à visão anterior, os termos estão intimamente conectados para que Daniel se concentre nessa explicação. Porém, ao abordar essa questão e pontuar que esta visão sela a visão anterior, isso estabelece uma conexão ainda mais profunda, que é a conexão temporal, ou seja, essa visão está ligada em tempo à visão anterior. Por isso, nossa atenção ao sentido dessa visão específica, dessa explicação específica do anjo no capítulo 9, é importante para que a gente consiga compreender o que queria dizer o tempo do capítulo 8. Desligamos do 8, vamos voltar para o 9, continuar a leitura. Então, a partir do início da explicação, 70 semanas, continua a partir daí. Do 25? Isso, repete, as 70 semanas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição, que está determinada, seja derramada sobre ele. Okay. Esse é o contexto, então, da explicação do anjo a Daniel. Vamos dissecar essa apresentação para entender o que isso tinha a ver com a dúvida e com a questão da cidade de Jerusalém e com o povo judeu. Então, a primeira questão é o tempo. O tempo apresentado pelo anjo a Daniel traz uma nova perspectiva da relação temporal da visão anterior. A visão anterior falava de 2.300 tardes e manhãs, essa fala de 70 semanas. Bom, se a gente está falando de 70 semanas dentro do contexto específico da profecia, 70 semanas vezes 7 dias equivale a 490 dias. Considerando o mesmo princípio dia-ano de interpretação profética, estamos falando então de 490 anos. 490 anos para quê? Há uma repartição que o anjo faz na explicação em blocos. E ele divide o tempo de 490 dias ou 490 anos em 3 blocos principais. 7 semanas, 62 semanas, mais 1 semana. Ou 49 anos, 434 anos e 7 anos. Para cada um desses blocos, o anjo destaca uma questão importante. Para o primeiro bloco, ele destaca a reconstrução da cidade e a restauração do templo. Para o segundo bloco, ele destaca o tempo de vida do povo israelita em Jerusalém. No último bloco, a última semana, há um destaque específico. Na metade da semana, será morto o ungido.
Portanto, tem algo acontecendo aqui na fala do anjo para Daniel que é importantíssimo para um hebreu, para um judeu. A expectativa de todo o povo hebreu, desde os tempos da sua estruturação, desde o tempo de Abraão, é uma só: o cumprimento de uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa é feita a partir de uma perspectiva dada a Abraão e dada a todos os que antecederam Abraão, de que um dia seria enviado à terra aquele que redimiria, aquele que pagaria o preço do pecado da história lá inicial da Bíblia, a história de Adão. Todos os sujeitos que viviam em Israel e todas as moças e senhoras que viviam em Israel tinham uma expectativa: será que é da nossa família e da nossa linhagem que nascerá o Messias? E cada criança que nascia era recheada dessa expectativa da vinda do Messias. Quando o texto de Daniel retrata a profecia das 70 semanas, relatando o que o anjo disse, o que o anjo está dizendo para Daniel é quando o Messias vem e quando o Messias será morto. Ao retratar a história sequente do povo de Israel, o anjo delimita o tempo inicial dessa profecia, dizendo: sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, e aí vem a repartição de tempo, 7 semanas, 62 semanas, e aparecerá o Messias. Portanto, uma segunda questão aparece aí como referência. O início dessa última semana marca o aparecimento do Messias. Na metade da semana, o Messias seria morto. E ao fim da semana, aparece uma referência de aliança que agora se propaga a muitos. Essas 3 questões que aparecem aqui são análogas para Daniel a gente, no nosso tempo, receber a seguinte notícia, para a gente entender o tamanho daquilo que o presente dado a Daniel significava. Imagina que no nosso tempo a gente recebesse a notícia do dia e hora da vinda de Cristo, da segunda vinda de Jesus, a maior esperança do cristianismo do nosso tempo. É exatamente isso que Daniel recebeu de presente quando o anjo chegou até ele e disse: eu vim trazer a resposta da sua angústia. O anjo deu 2 respostas para Daniel numa só. A primeira resposta que ele deu é: sabe e entende que desde a saída da ordem. Ao dizer isso, o que o anjo está respondendo indiretamente para Daniel: sim, vocês serão libertos quando se cumprirem os 70 anos de cativeiro. E sim, Deus está atento àquilo que é a sua preocupação com relação a voltar para Jerusalém e a restaurar Jerusalém. Deus cumprirá a sua parte na promessa, libertando o povo de Israel, ainda que eles não tenham cumprido a sua parte e vivido uma vida digna de quem havia aprendido a lição e emendado o seu comportamento depois do cativeiro. Ainda que Israel não cumpriu sua parte, Deus cumprirá a dele. Essa é a primeira parte da resposta do anjo. A segunda é: como você é muito amado, tem um plus. Eu não vou poder te explicar a visão anterior, mas eu posso te dar algo que é o presente. E esse presente é o anúncio da vinda do Messias. Ou seja, Daniel recebeu de presente o calendário, dali para frente, que descrevia a data da vinda do Messias. Bastava que Israel prestasse atenção ao detalhe da restauração de Jerusalém e a saída da ordem para que isso ocorresse. E em prestando atenção a esse detalhe, somente necessitava contar 434 anos mais 49 anos, ou seja, 483 anos. E quando chegasse ao ano 483, em sequência decrescente, eles estariam no ano de manifestação do Messias. Isso significa que, olhando para essa história pregressa, quando a gente observa o calendário, a estrutura profética, e referencia o tempo dessa estrutura, o que a gente tem como referência neste modelo? A partir dessa história, a gente tem o decreto, que permite ou que dá a liberdade de restauração
de Jerusalém. Esse decreto sai em 457 a.C. O que significa que, acompanhando o tempo dessa história, quando chegássemos ao ano 27, nós teríamos a obrigação de encontrar, neste ano, a manifestação do Messias. Caprichosamente, quando você olha a Bíblia, você vai encontrar que Jesus é batizado no ano 27. 3 anos e meio depois, ou seja, na metade da semana, deveria ser morto o ungido. E 3 anos e meio depois, o que deveria ocorrer? A aliança com muitos. Se a gente olhar para a história, Jesus é batizado no ano 27, morre 3 anos e meio depois, quando conclui o seu ministério, e 3 anos e meio depois, no ano 34 da era cristã, acontece um evento bastante particular, bastante peculiar para o cristianismo, que é o apedrejamento de Estevão, e em função do apedrejamento de Estevão e da ira de um dos sujeitos que assistiu ao apedrejamento, chamado Saulo de Tarso, acontece a conversão mais impressionante do Novo Testamento, que é a transformação de Saulo de Tarso em perseguidor, agora apóstolo de Cristo. E o evangelho, que antes era restrito ao núcleo judaico, se expande a uma velocidade sem precedentes, e Paulo é um dos responsáveis por isso, o maior responsável por isso, se expande a todos os gentios. E é exatamente o que a gente encontra de referência ali, firmarei uma aliança com muitos, que é o cumprimento da missão, no sentido de vocês agora devem propagar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí se cumpre a profecia de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Daniel recebeu um presente que deveria ter ficado como um legado e como algo de atenção primária do povo de Israel. Por que me chama a atenção, em particular, esse capítulo? Para além das discussões da profecia, para além das peculiaridades da profecia, me chama a atenção essa questão, porque quando Jesus veio, quando o Messias nasceu, a gente encontra no nascimento de Jesus um sujeito como um belo e ilustre desconhecido. Ninguém esperando por ele. Todos os desenhos proféticos estavam dados para que Israel não cometesse nenhum equívoco e soubesse exatamente quando o Messias viria. E quando Jesus veio, não havia ninguém esperando por ele. Mais interessante ainda é a gente lembrar das cenas que descrevem os evangelhos a respeito do nascimento de Jesus. No dia do nascimento de Jesus, ele foi visitado por alguns pastores que, nas colinas de Belém, pastoreavam seus rebanhos e que receberam o anúncio de anjos que estavam sobre a cidade e avisaram aos pastores: nasceu ali embaixo, na cidade de Belém, o Messias. E eles desceram para ver a Jesus. Passado um tempo, provavelmente alguma coisa em torno de 1 ano a 1 ano e meio, há um segundo conjunto de pessoas que visita Jesus, ainda na cidade de Belém. E esse segundo conjunto chega de uma região também bastante importante no contexto. Eles vêm do Oriente, adentram a cidade de Jerusalém, com suas caravanas e com seus camelos e com todo o seu aparato, bastante diferente da cultura judaica em Jerusalém. Portanto, chamando a atenção das pessoas e perguntando em todo canto em Jerusalém aonde nasceu o futuro rei dos judeus, porque eles vieram do Oriente para adorá-lo. Algo aí em torno de 1.500, 1.600 até 1.700 quilômetros de viagem para chegar em Jerusalém. Perguntam por todo canto e ninguém sabe informar aonde nasceu o futuro do rei dos judeus. Intrigado com essa história, Herodes, que ouviu falar desses magos que caminhavam pelas ruas, mandou chamá-los. Chamou um escriba, falou: que história é essa? Há alguma referência disso? Porque os magos contavam que viram sua estrela no céu. E o escriba investiga a Bíblia e encontra a referência dessa profecia e encontra mais. Encontra que o Messias deveria nascer em Belém. Nenhum escriba, nenhum sacerdote, nenhum fariseu estava atento à profecia, percebendo o tempo, ou sequer indagando para ver se aquilo tinha alguma sustentação
limitaram-se exclusivamente a responder: sim, existem profecias sobre isso, essas profecias apontam que haveria uma estrela e que ele nasceria em Belém. Mas nenhum deles acreditou que isso fosse verdade. Os magos desceram até a cidade, encontraram Jesus e adoraram Jesus naquele contexto. A gente conhece a história, entregaram os presentes, encontraram Jesus em casa e foram embora por outro caminho. E a razão para ir embora por outro caminho é que Herodes queria matar o bebê e um anjo apareceu em sonho a eles dizendo: não, não voltem a Herodes. E assim eles obedeceram e voltaram para sua região. Minha pergunta é: onde esses sujeitos descobriram que estaria nascendo por volta daquela época, naquele contexto, daquela maneira, o futuro rei de Israel? Percebe que a referência de onde vieram esses magos do Oriente implica que eles são, na cadeia sequente de magos, descendentes, não no sentido familiar, descendentes no sentido de legado do período de Daniel. E provavelmente quando viram a estrela apontando para a região de Jerusalém, pesquisando nos seus livros e bibliotecas, encontraram legados dos judeus em referências de livros na biblioteca babilônica ou biblioteca persa. E a partir do que estudaram lá, arriscaram tudo que tinham, a aposta da vida, para encontrar o Messias. E encontrar. Em contrapartida, nenhum judeu estava esperando o Messias. E a minha pergunta é sempre a mesma quando eu chego nessa parte do texto. Porque a Bíblia, reiteradas vezes, implica a questão de fé, mas em específico, sobre a vinda de Jesus, há uma pergunta retórica que fica ecoando: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? As profecias de Daniel dizem respeito exatamente a esse contexto, ou seja, elas apontam exatamente para essa necessidade, que é a percepção de que Deus enviou profetas para que o povo de Deus não seja pego de surpresa. Deus anuncia o fim desde o princípio para que todos saibam que Ele é Deus e não existe outro semelhante a Ele. E a pergunta continua ecoando: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A primeira parte do capítulo 9 diz respeito a essa questão. Daniel se levanta depois da explicação e agora tranquilamente segue os seus últimos dias de vida, porque a promessa foi cumprida. Não teve a chance de assistir o Messias, porque isso seria ainda muito tempo para frente em relação à sua vida, mas deixou um legado para um povo. O povo passou, o Cristo veio e ninguém esperou. No mesmo livro de Daniel, e ligado a essa mesma profecia de 490 anos que apontava para o Messias, tem uma outra profecia, que é a do capítulo 8, cujo anjo, que explicou a Daniel, adverte de que ele não deva se preocupar com essa profecia, porque ela ainda é para tempo muito distante e para o povo que viveria no tempo do fim. Exatamente o nosso tempo. E a pergunta é a mesma. No nosso tempo, dado que o profeta é o mesmo, dado que a referência apresentada para Daniel é a mesma, apenas a vinda é que é diferente. A pergunta fica quando do mesmo jeito: quando vier o Filho do Homem pela segunda vez, encontrará fé na terra? De alguma forma, esse texto, nas suas nuances da comunhão de Daniel, da esperança e fé de Daniel e da resposta dada ao anjo e da forma como o povo se comportou e deveria ter se comportado, isso seja para a gente uma advertência de como a gente vai se comportar a partir do restante do estudo do livro de Daniel, uma vez que agora a gente vem para o nosso tempo, com as profecias que Daniel deixou para a nossa época e que dizem respeito aos mesmos elementos daquilo que para ele era importante no seu tempo. Deus abençoe, que seja a nossa resposta uma resposta afirmativa para tudo isso e não de desatenção como foi o desenho judaico, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias, temos a certeza de que podemos contar com a tua presença, com o teu amparo e com a resposta sempre pronta às nossas orações. Dá, Senhor, que possamos alinhar a nossa vida, a nossa estrutura, nossos pensamentos e vontade, a tua vontade,
para que a resposta às orações seja efetiva e principalmente para que entendamos as circunstâncias e a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, protege-nos com teus paternais cuidados, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.